Ah, já está gravando. Ok. Gente, boa noite para todos. Vou colocar aqui. Boa noite. Todo mundo entrando. Todos vocês que estão aqui, é algum aluno que é a primeira vez que está aqui? Semana teve uns 3 que entraram. Todos vocês já estão todos dentro dos grupos? Sim, sim, todo mundo, né? Qualquer dúvida teve. Só falar com o Jones ou comigo, né? Gente, eu quero compartilhar aqui para vocês, vou jogar no grupo de vocês, assim que terminar a aula nossa, umas diretrizes da apresentação nossa e vou colocar lá no grupo, lá também no Moodle, já já, tá? Mas vou compartilhar aqui um material com vocês. Pam, 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 pam. Estão vendo isso aí? Diretrizes do nosso projeto entregador? Sim, por favor. Ok. Isso aqui eu vou postar no grupo já já para vocês e vou postar lá também lá no Moodle, tá bom? Então é o seguinte, veja aí, diretriz para entrega do projeto entregador 3, que é o que nós estamos trabalhando, tá bom? Às vezes quando eu compartilho tela não dá para me ver quem está entrando, todo mundo, tá? Bom, todo mundo, gente, olha aqui, ó. Todos os grupos, são 11 grupos, todo mundo para me entregar dia 12/5, impreterivelmente, não pode ser depois, né? Se vocês quiserem já até me entregando, fazendo e me entregando, para mim corrigindo, de boa, vou fazendo e vou corrigindo isso para vocês. A gente vai corrigindo os trabalhos, tá? Mas, posteriormente, não dá para ser entregue, porque eu tenho que pegar o visto com o professor Marcelo, e a gente vê quem é que vai participar no dia da avaliação de vocês. E então, dia 12, vocês têm que me entregar ele em arquivo impreterivelmente, marcando aqui para vocês. Impreterivelmente, mais bonitinho, em arquivo PDF para mim. Ok? Todos, sem exceção. Segundo ponto, a partir do dia 19/5, tá? Nós vamos começar a apresentação do nosso seminário, tá? Então, o primeiro grupo que vai apresentar é o grupo 1, aqui, tá? É o grupo 1 que vai apresentar. E nas semanas subsequentes, aí vai apresentando o grupo 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Tem semanas que outros grupos, tem semanas que um grupo vai apresentar sozinho, tem semanas que o outro grupo vai apresentar sozinho, com outro grupo, né?
Então, veja bem, grupo 1, de César Batista, é o primeiro, vai apresentar no dia 12/5. Grupo 2 e o grupo 3, tá? A Era dos Bichos, tá? E a Revolução dos Bichos vai apresentar dia 26/5. Grupo 4 e grupo 5, o caso do Explorador das Cavernas e Eichmann em Jerusalém, vai apresentar. Qual fica mais bonitinho aqui? Esse, né? Vai apresentar dia 2/6, tá? Grupo 6 e grupo 7. Grupo 6 e grupo 7. Vai apresentar dia 9/6, que é o livro do O Processo, Franz Kafka e a Arte da Guerra, tá? Grupo 8 e grupo 9 e grupo 10 vai apresentar, tá? No dia 16. Olha, são 3 grupos. O último grupo, se eu não me engano, é o grupo da Priscila, ele vai apresentar no dia 23/6. Tá aqui? Viram aqui tudo direitinho? Eu vou disponibilizar tudo para vocês. Ok? Então, esse é o cronograma. Prestem bem atenção nisso aqui. Olha, gente, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas regras. A Ingrid está... A Suzane, a última semana, né? Que você está falando, que seria no dia 23, na semana do dia 23, é essa que eu estou falando? Dia 21. Olha, foi o calendário. Tá bom. Foi o calendário que o professor passou. Eu não queria passar esse dia 9/6, não. Ok. Tá bom. Mas deixa eu terminar de mostrar aqui para vocês e eu vou postar isso amanhã, porque eu vou conversar com o professor Marcelo, então, para evitar esse negócio. Eu não gostaria de estar apresentando isso no semana da prova, não. Acho que não teria nada a ver, que você já tem o esquema de fazer a prova, né? Mas, todo jeito, para não dar problema para ninguém, nem para vocês, nem para mim, eu vou conversar com o professor Marcelo assim que terminar a aula aqui e vou dar uma posição no grupo amanhã para todos vocês, tá bom? Se for o caso, eu vou comentar com ele a respeito do programa, do cronograma, e aí talvez vocês deveriam ter que antecipar a entrega do trabalho, tá ok? Mas aí a gente vai vendo isso daí. Deixa eu falar aqui para vocês a regra. Não, mas foi boa a sua pergunta, viu, Suzane? Eu precisava disso, tá? Aí a gente precisava disso porque tem outros alunos, né, e alunos que estão matriculando tardiamente. Hoje, por exemplo, nós colocamos 3 alunos na classe de vocês, e então pode se sentir prejudicado. Eu vou conversar com o Marcelo.
Gente, ó, as regras para apresentação do seminário. É simples, ok? Nós vamos fazer coisas simples. Então, eu estou colocando aqui regras para a apresentação do seminário nosso, ok? Então, o seminário consiste na apresentação de um tópico sorteado em aula, que é o que nós já fizemos, dividimos em 11 tópicos, tá? Ele deverá ser baseado nos livros que estão disponibilizados, tá? Disponibilizados e em PDF, no grupo do Projeto Integrador e no Moodle. Eu estou pondo nos dois, no grupo de vocês, no Projeto Integrador e no Moodle, porque ainda hoje tem pessoas matriculando e ainda não tiveram acesso ao Moodle, tá? 2. Segundo ponto, Ingrid. As equipes serão compostas de até 6 alunos. Lógico, eu sei que tem 5 alunos em alguns grupos, mas a maioria aí são 6 alunos, né, nos grupos todos, tá? Então, até 6 alunos, tá? Olha, alguns de vocês, eu falei que necessariamente todos teriam que falar, mas, excepcionalmente, tá? Um aluno poderá fazer sozinho a apresentação, ok? Desculpa, lá embaixo isso. Excepcionalmente, um aluno poderá fazer sozinho com autorização do professor. Às vezes, se algum aluno entrar com autorização do professor, do Marcelo, por hora, depois que os grupos estiverem formados, aí a gente vai poder deixar ele fazer sozinho. Mas isso, eu só posso falar isso depois que for na semana que vem, né? Porque dia 1º agora me parece que fecha as matrículas, tá? Vai, vou olhar isso aqui, tá, Cláudio? Tá? Já olho isso daí. Terceiro, o seminário, que é aqui que é o mais importante para vocês, tá? O seminário consiste na apresentação uma apresentação de 20 a 30 minutos. Cada aluno deve apresentar pelo menos uma parte do seminário. No final da apresentação, a equipe deverá responder as questões de outros alunos ou as questões do professor. Deixa eu colocar aqui que tá? Ou as questões do professor, tá? Pelo menos 2 alunos deverão responder de forma alternada. E aqui, eu quero dar até a liberdade para vocês, tá? Se um aluno quiser apresentar sozinho o trabalho, como orador, eu vou liberar isso daí, tá? Se um aluno quiser. Mas lembrando que o professor vai fazer perguntas e a gente tem essa liberdade dos outros componentes do grupo, né? Para a gente saber se fez. Porque, desculpa, eu acho que não vai ser ninguém aqui, que eu já peguei informação de vocês, com os outros professores, e por sinal falar muito bem de vocês, mas infelizmente ainda tem grupos, né, que não trabalham de forma correta e às vezes tem uma amizade com outro, coloca a pessoa dentro do grupo e a pessoa não faz nada, não ajuda a participação de nada. Então, em regra, a apresentação é até 30 minutos e vocês deverão apresentar, né? Cada um de vocês deverão apresentar. Isso é o seminário. Mas, conversando com o professor Marcelo, ele pegou e falou, olha, autoriza os alunos, o grupo que quiser, uma pessoa somente, uma ou duas apresentar, e os outros, desde que trabalhem, fique no suporte. Falei, tudo bem, sem problema algum. Só que isso não vai aliviar a barra, né, de quem não vai apresentar, porque a gente pode fazer questões, tá? E perguntar sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento do trabalho para um aluno ou outro, para a gente sentir, para a gente saber se um aluno faz
porque tem alguns que, infelizmente, ficam escorando no outro, né? Eu não queria que isso acontecesse com vocês, principalmente porque a gente está olhando aí a viabilidade da gente colocar esses resumos expandidos ali na biblioteca, tá? Para fazer um currículo, inclusive, já para vocês. Isso é muito bom. Então, em tese, nós temos isso daí, 20 minutos de apresentação. Em regra, todos têm que falar. Todos precisariam apresentar. Mas, como o professor Marcelo pediu autorização para mim e deu como sugestão, se uma ou duas pessoas do grupo quiser falar somente, pode apresentar o trabalho, mas o professor ou quem for avaliar, ou mesmo até um grupo na classe que quiser fazer perguntas, pode fazer para os integrantes, lógico, para quem não participou, principalmente, para que a gente possa avaliar, tá bom? 4. Os seminários deverão ter uma documentação digital, que é o caso do PDF, como nós estamos pedindo aí para vocês, tá? Tá aqui. No dia da apresentação, se vocês quiserem fazer um PowerPoint, pode, tá? Também pode. Eu coloquei aqui, tá? Ou fazer um filmezinho flash, ou uma outra ferramenta que escolher, mas desde que você fique com responsabilidade pelo grupo. Lembrando que essas ferramentas aqui, uma filmagem, essas coisas, é mais difícil, né? E às vezes não funciona tão bem em época, assim, de maneira virtual como nós estamos trabalhando. Então, eu sugiro que no dia que vocês forem apresentar, vocês apresentem um slide para cada tópico, né? Coloque lá e façam uma boa apresentação. As apresentações todas vão ficar gravadas, todas, né? Vai ficar nas nuvens. Eu vou disponibilizar para a Faculdade Fama essas gravações, e talvez eles editem uma ou outra. Então, eu sugiro logo que vocês façam um PowerPoint para ficar mais apresentável, né? 5. Os documentos digitais devem apresentar, tá? Os documentos digitais devem apresentar, no mínimo, um roteiro de apresentação e serão de uso livre para alunos e professores, tá? Além de incluir uma lista mínima de 3 questões que a apresentação pretende responder dentro da área de redes de computador. Se a gente for utilizar, não há muita essa necessidade, a não ser que vocês querem fazer uma coisa assim, mais incrementada, tá? 6º, os seminários serão avaliados pelos professores e serão atribuídas notas individuais. Prestem muita atenção nisso, tá? Então, por exemplo, eu já estou avaliando vários de vocês, vários. Por quê? Porque praticamente de todos os grupos, toda semana, no particular, eu estou respondendo aí perguntas de muitos de vocês ou do grupo, né? Então, eu já estou sabendo quem está fazendo alguns trabalhos, eu já sei quem é que nem pegou no livro ainda, né? Enfim, então, eu quero lembrar vocês que os trabalhos serão avaliados pelos professores, não é só por mim, não, tá? E também serão atribuídos notas individuais. Como eu te falei para vocês, tem pessoas que nunca fez nada, vai ter a sua nota individual. Inclusive, gente, isso aqui para mim é muito importante, né? Às vezes o professor percebe quem não fez, mas depois o grupo, tá? O grupo, ele por amizade ou por uma situação, ele vai pegar e pode querer cobrir de um aluno. E para evitar um desgaste entre a gente, né? Entre nós, professores, e vocês, em que não há razão de estudo, né? Quem? Ah, sim, lá no livro, né, o Jair, né? Eu vou pedir uma declaração
em anexo, que isso não consta no trabalho, isso não consta, assim, no modelo que eu enviei para vocês, mas como os colegas aqui no colegiado do curso já passaram por alguns de sabor, e aí eles nos sugeriram que a gente pedisse para que cada grupo, ao final do trabalho, depois das referências bibliográficas, colocasse em anexo, tá? Um relatório da participação individual de cada componente. Então, a de Jair, no grupo dele lá na Revolução dos Bichos, ele ficou responsável por leitura do capítulo 3, 4, 5, e falou sobre isso. Ótimo. Ajudou na formatação do trabalho. Ótimo. Ajudou vai apresentar, vai falar. Essas coisas. É um relatório de cada um de vocês. Para quê? Para que todos nós possamos ter responsabilidade. Porque, como eu falei, o professor ele tem uma certa percepção. Mas para que não haja dúvidas, aí já tem o grupo se responsabilizando individualmente por cada pessoa do grupo. E aí, depois, se a gente tiver alguma dúvida, a gente faz as perguntas e etc. E aí vai, né? Por isso, os critérios de avaliação dos seminários dependem muito. Olha aqui, outra coisa importantíssima, tá? Depende muito da qualidade da documentação digital, quer dizer, do trabalho que vocês vão fazer. Se o trabalho vai ser apresentado, se não vai. Tem gente, já entregaram uma vez para mim, trabalhos com Ctrl+C, Ctrl+V, que cada grupo foi fazendo. Só que um colocou na Arial, outra na Calibri, outra na Times New Roman, né? E de acordo com aquilo, fugiu totalmente do parâmetro. Então, fica aquele trabalho remendado, sem estética alguma, né? Então, nós vamos observar isso, qualidade da documentação digital. Isso nós estamos treinando vocês para o TCC já, hein, gente? Tá? E para a disciplina que vocês vão ter esse mês que vem de metodologia MTC, metodologia do trabalho científico, que vão aprender a fazer aí o trabalho. É lógico que eu não vou ser tão rigoroso, tá, gente? A gente sabe como medir isso daí, tá? Mas tem gente que avacalha. Não estou falando de ninguém aqui, estou falando que outros grupos já aconteceram isso, tá? A apresentação do seminário. Tem gente que que fala 5 minutos, pronto, tá bom, tô nervoso. Então, não é por aí. Então, se você vai falar, né, e o ideal seria que todos falassem, é melhor, o objetivo do seminário é isso, né? Então, é de boa, tranquilo. Agora, na hora de apresentar lá, então, a gente leva em consideração algumas coisas, né? Postura, aqui tem algumas dicas para vocês. Postura, mas eu estou em casa. Falei, tudo bem, mas aí a gente sabe como é que vai fazer. Tem gente, por exemplo, que eu acho que vai teimar em fechar a câmera, né? Aí eu não sei nem onde que está, se está aí até presente. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente quer que vocês apresentem. Bem, o nível de questão, ou o nível de escrita, ou de resposta àquilo que está escrito no desenvolvimento do trabalho. Então, a gente quer um trabalhinho bem feito, com qualidade, tá? Aspectos do conteúdo, e aqui são dicas, tá bom? Domínio do assunto. Tem gente que não sabe nem o que está lendo e nem o que está escrevendo. Então, é bom ter um domínio do assunto. Todos os componentes. Isso aqui é imprescindível. É aqui que eu vou pegar, por exemplo, aquele aluno que não contribuiu, tá? Aquele aluno que não contribuiu, que não participou, que só pediu para colocar o nome no trabalho, é aqui. E aí, se a gente descobrir que teve a conivência do grupo, o grupo acaba ficando prejudicado, né? Mesmo a nota sendo individual para todos. Então, eu sei que vocês têm responsabilidade, e isso não vai acontecer, né? Clareza nos conceitos expostos. Clareza nos conceitos expostos. Na clareza no texto que vocês vão falar, né? Que vocês possam ser bem concisos, claros, não precisa de uma linguagem toda rebuscada. Por isso que eu escolhi os livros em PDF e mandei para vocês,
que são livros mais ou menos adaptados à linguagem moderna, ou à nossa linguagem, tá bom? Seleção qualitativa e quantitativa do material, ou seja, vocês já fizeram isso. Adequação da quantidade dos slides com o tempo de apresentação. Tem gente que quer fazer a apresentação e faz aí 30 slides, né? Às vezes, não é a quantidade, é a qualidade dos slides, né? Então, você não precisa fazer 30 slides. Pode fazer um da introdução, pode fazer um do resumo, do abstract, né? Pode fazer um da introdução, pode fazer 2 ou 3 dos slides, do desenvolvimento do trabalho, um da conclusão, e etc. Mas não precisa fazer muito, porque não vai dar muito tempo, tá? Lembrando que a regra aqui é de 20 a 30 minutos. Se você passar disso daqui, gente, que eu coloquei aqui, ó, cadê? 30 minutos. Se passar disso aqui, a avaliação é negativa, tá? Tá bom? Então, é isso aqui. Encadeamento das partes, ou seja, outra coisa, vocês estão fazendo o trabalho em grupos, e eu acho que cada um está fazendo em partes, né? Ou pelo menos a maioria trabalha assim, em partes, né? Cada um faz as partes, depois, no momento adequado, chega lá e vai entregando esse trabalho para a gente. Vai entregando e apresentando esse trabalho para a gente. Agora, tem muita gente que faz os trabalhos soltos, que pega aqui e acolá, e fala, minha parte é essa aqui. Aí entrega lá 10 linhas para aquele que está digitando, entrega. Aí fica um texto totalmente deslocado, um texto totalmente fora de encadeamento das partes, um texto solto, vago. Então, na hora de formatar direitinho, tá, gente? Na hora de formatar, é imprescindível, tá? É imprescindível que vocês façam esse encadeamento das partes, tá? Escolha uma pessoa que vai digitar, uma ou duas pessoas que vai fazer a leitura, para saber fazer esse link aí, né? Porque 6 pessoas escrevendo, e às vezes, cada um tem um estilo diferente, cada um tem uma técnica diferente, então precisa o texto tem que ser uno, no sentido de ter início, meio e fim, que o texto não fique vago, e etc, etc, etc. Tá bom? Alguns aspectos exteriores que eu estou colocando isso aqui porque, quem sabe, volta no particular, né? No presencial, tá? Mas a gente tem que ter um autocontrole. Por exemplo, é essencial que quem for apresentar não fica chorando, com tremedeira. É muito comum isso na forma presidencial. Tem gente que dá chilique danado, né? Mas as pessoas têm que ter um mínimo de autocontrole. Quem não está acostumado, e a maioria não está acostumada, eu sei disso, tá? Eu garanto para vocês que com 2, 3 minutos já está tudo resolvido. Vocês já passaram dessa etapa da tremedeira, do nervosismo e etc. Tá bom? Olha, uma outra coisa aqui que nós vamos prestar atenção é essa questão aqui da boa dicção. O que nós queremos falar com vocês? Vocês vão ser advogados, vocês vão estar em audiência pública, alguns vão trabalhar em tribunal do júri. Então, precisa aprender a falar razoavelmente, né? Então, nesse sentido, é necessário ter uma boa dicção. E aí, independente se é presencial ou se é virtual, a pessoa tem que ter uma boa entonação, não precisa gritar, não precisa falar baixo, também não precisa falar muito baixo, nem gritar, né? Tá razoável, apesar de ter um microfone e tudo, mas tem que ter uma entonação razoável, tem que ter um bom timbre de voz, né? E etc, etc. Seleção qualitativa e quantitativa, já colocamos aqui, tá? Vocabulário formal e adequado, e empatia com a classe, tá? O que é empatia com a classe? O grupo, por exemplo, da Jéssica que vai apresentar, o grupo do Etchair que vai apresentar, do Silvio que vai apresentar, naquele dia em que ele é o dono do horário, entre aspas, né?
ele precisa ter um bom relacionamento com a classe. É lógico que isso não é virtual, ele tinha que, mas na prática, ele tem que ter uma certa empatia naquele sentido de que possa contar principalmente com a colaboração de todos na classe na hora que eles estiverem apresentando, tá? Isso aqui é um bom relacionamento, é uma forma de você ter um bom relacionamento dentro da classe, tá? Os aspectos citados anteriormente serão expressos em uma ficha de avaliação do seminário. Então, vai ter uma ficha específica, né, falando o que vai ser abordado, onde o avaliador dará uma nota com peso, né, para cada apresentador e para o grupo de um modo geral. Essas notas serão somadas e feita a média que resultará na nota referente à nota de apresentação, tá? Isso é bom a gente destacar, porque, por exemplo, como eu disse, às vezes tem uma pessoa que só colocou o nome no trabalho, tá? Ele vai receber uma nota diferente, mas, infelizmente, ele está num grupo e a responsabilidade é de todo mundo. Então, a nota dele vai receber uma nota. Digamos que ele receba uma nota num determinado item. A nota geral do grupo foi lá 100, e a dele vai ser 70. 70 somando a nota dele, mas a nota de cada um dividido por 6, lógico que a nota vai prejudicar o grupo, porque vai ter uma média final, tá? Dicas para apresentação de um seminário, né? O seminário é um método de estudo com um objetivo único de levar os participantes a uma reflexão sobre o tema, é o que eu quero que vocês façam, em textos e em equipe. Por isso que eu trabalho em grupo, tá? Em texto e em equipe. Sendo assim, todos os participantes têm que ter contato com o texto básico e saber substituir o colega encarregado de determinado tópico. Quer dizer, veja bem, o professor tem uma boa maneira de avaliar o grupo. Então, vocês vão apresentar um relatório e o Joãozinho fez capítulo 1, 2 e 3, o Pedrinho fez o capítulo 4, 5 e 6, e colocou lá. Aí, a gente chega na ficha de avaliação. Eu quero fazer uma avaliação melhor do grupo, eu vou perguntar para o Joãozinho, né? Posso perguntar para o Joãozinho o que Pedro está falando no capítulo dele. Então, o trabalho, vocês não podem entregar um trabalho solto, não. Porque se a gente sentir insegurança do grupo, aí a gente pode recorrer a outros artifícios aí para observar essas coisas. Então, por isso que nós estamos colocando aí para vocês. Cada um, o trabalho é concatenado. A ideia do seminário é o trabalho em equipe. Não é simplesmente cada um fazer uma parte e ir juntando aí, não. Isso aí dá uma zebra lá no final, né? Beleza? Ou seja, igualmente, aqui está escrito, igualmente todos devem estar preparados para o julgamento e crítica do texto, né? E estar até preparados para fazer perguntas ou responder perguntas, ok? Roteiro para um seminário. Duas coisas básicas que a gente vai exigir, né? Deve-se apresentar o material impresso com o tema desenvolvido, já falamos isso com vocês. No caso de textos literários, resumo da bibliografia do autor, do texto em questão e da ideia central. Deve haver um trecho. Olha, não é só copiar, tá, gente? É muito bom que vocês coloquem um trecho do livro com citação no próprio resumo. Pelo menos alguns trechos, 2, 3 citações, no mínimo. Enriquece o trabalho. Mostra que vocês pesquisaram, tá? E mostra que daquele comentário ali, daquela parte do texto, saiu alguma coisa que vocês vislumbraram como é importante, que vocês vão comentar no resumo, tá? Faça um roteiro do que será falado, incluindo os temas do texto, no caso de ser um texto literário. Ou seja, resumo sobre o autor, estilo, obra temática problematizada da obra em questão. Então, por exemplo, Processo, que eu estou assistindo o filme, né? Tem no YouTube, eu até coloquei para vocês. O Processo.
Então, quem é o autor, né? Que escreveu o livro, o processo, do que ele fala, qual o estilo literário, que tipo de filosofia ele faz. Seria muito interessante vocês colocarem isso, tá? Então, na apresentação de vocês, após uma pequena introdução feita pelo professor, quer dizer, olha, hoje o grupo tal vai apresentar, com o professor passando a palavra para aquela pessoa que vai falar, o seminarista ou o grupo de seminaristas, devem ter conhecimento das partes previamente divididas, e etc., né? E aí, vocês devem trabalhar o texto. Oralidade. Esse tipo de trabalho também que nós estamos querendo é que vocês tenham uma boa oralidade. O que significa isso? Tá? Embora a modalidade usada no seminário seja a falada, recomenda-se que o apresentador evite certos usos de linguagem orais, tais como convencionais. Né? Tá? Pois, devido ao fato de ser um seminário, ser uma atividade mais formal, ok? E prepare-se tudo como se fosse assistir o seu próprio seminário. Prepare tudo como se os ouvintes fossem seus alunos e nada sabem sobre o conteúdo. Não leia fichas, simplesmente apenas, mas apresente após decorar, treinar e ensinar. Seria muito interessante. Tem gente que escreve e vai com um pedacinho de papel em seminário lá na frente. Isso aí é antiético, é antididático, né? É antipedagógico. Então, ainda mais no trabalho virtual, que tome muito cuidado com essas leituras. Embora isso é admissível, tá? Mas o que a gente está chamando a atenção para o abuso, que muitas vezes pode complicar. Ignore o professor e fale para a plateia, tá? Ignore o professor. O professor está observando todos vocês. Eu, sou Marcelo, professor Werley, mas vocês não vão ficar preocupados conosco, não. A gente está ali fazendo outras avaliações. Não está ali nem para olhar a roupa de vocês, não está ali para cabelo, embora isso seria comum no seminário. A gente está querendo muito mais a questão aí do conteúdo, tá bom? Jamais apresente o seminário se não tiver a par de todos os tópicos, incluindo o vocabulário. Foi aquilo que eu falei. Eu fiz a minha parte, já está resolvido. Não, você não fez a sua parte. Você fez uma das partes e não foi bem feito. E aí gera um problema. Então, faça a sua parte, trabalhe em grupo, né? Trabalhe em grupo. Tem grupo que eu sei que comprou o livro na internet. Eu espero que todos tenham contribuído, não sei, eu espero que se combinarem contribuir, contribuam e paguem o livro. Se não, leia pela internet. Se um combinou fazer alguma coisa, formatação, que faça a formatação para entregar no dia. Outra coisa, a entrega das tarefas tem que obedecer um certo cronograma, porque senão atrasa a atividade todinha do grupo, tá bom? Todinho. Então, as regras básicas são essas, são as diretrizes, não é regras, conteúdos, tá? Conteúdos não, são dicas, aliás. O mais importante que eu quero é que vocês prestem aqui na ordem, atenção, eu quero que vocês prestem atenção na ordem da apresentação, tá? Eu vou dar só uma conferida nos grupos, com o professor Marcelo, com a data das provas, e para postar para vocês no grupo, tá ok? Dúvidas aí? Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem importância, Nicole, não tem importância, Nicole, se eu coloquei 3 ou 4 modelos de grupos para vocês, né? De resumos. Então, tem modelo que ele é dividido em tópicos, né? Principalmente no que diz respeito à questão aí do desenvolvimento. Mas vocês podem se organizar muito bem isso daí e mandar para a gente, que a gente sabe fazer essa diferenciação, tá?
tá bom? Não precisa ficar engessado, eu vou falar esse tópico, eu vou falar aquele. Não, vocês podem discorrer em regra geral sobre o trabalho, tá, Nicole? Não, é o que eu estou te falando. Você não precisa seguir exatamente este modelo ou fazer, ou podemos fazer um outro tiro. Pois é, eu coloquei 3 ou 4 modelos para vocês fazerem, tá? Vocês podem escolher o que você achar melhor aí, tá bom? Isso, divide, né, sobre os capítulos do livro, mas não precisa colocar tudo, lembrando isso, tá? Por exemplo, tem livro aí que tem 50 capítulos, que é um capítulo, uma folha a cada capítulo, uma lauda, né? Então, como é que você coloca isso no trabalho? Então, você tem que resumir, e muitos desses capítulos falam o mesmo assunto, então é disso, tá? Aí vocês podem trabalhar em cima disso. O Ingrid, outra coisa, eu vi você falando isso. Eu, o trabalho normal teria que dar, no máximo 10 folhas, no máximo. Mas, como nós estávamos conversando, a gente vai ter que resumir isso daí. Não pode dar essa quantidade toda de folha, não, tá bom? Porque, senão, aí dá quase um artigo. Um artigo é 23 folhas, 24 folhas, tá bom? Mas, mesmo assim, você pode fazer isso que você está falando aí, tá? Pode organizar e mandar para mim já ir dando uma lida e te dar uma sugestão melhor, tá? Tá, Ingrid? Esther, pode falar, pode perguntar. Professor, a gente pode encaminhar para o grupo o cronograma que o nosso grupo fez, para o senhor dar uma olhadinha e verificar se é isso mesmo, que a gente fez a divisão por capítulos e como seria a formatação, e agora a gente colocou o ajuste das datas que o senhor falou. Aqui, no grupo da sala ou grupo seus? Não, o grupo de projeto integrador, só para o senhor dar uma verificada? Pode, não tem importância, não. A gente vai mandar agora a imagem. Obrigada, professor. Pode mandar, tá? Obrigada. Uhum. Lembrando que, viu, Esther, eu só vou conferir depois essa questão aí que a Suzane levantou, tá? A respeito da data de prova. Talvez eu tenha que mudar alguma data. Mas como é modelo, gente, como é modelo, tá ótimo, tá? Aí eu confiro e devolvo para vocês aí, e se tiver tudo ok, vocês podem até seguir o modelo dela, tá? Isso não tem importância, viu, Nicole? Não é dividido por capítulos. Tem livros que não são. Tem livro aí, como eu te falei para vocês, nós temos vários estilos literários aí, né? Então não tem importância, não, tá? Então, alguns têm capítulos e outros não têm. Outros é um texto corrido. Outro, um texto desses é uma alegoria. Outro texto desse daí tem um texto aí que é uma peça teatral, né? Então, não precisa, tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Lógico que... Professor? Sim. Boa noite. Deixa eu te perguntar, é porque aquele PDF livros que o senhor mandou no grupo, aquele lá é o livro em si? Porque eu achei o livro 80 páginas muito pouco para o seminário. Você está achando pouco? Para fazer o seminário, sim. Não, Mas não. eu queria perguntar mesmo só para ter certeza, para mim fazer um negócio bem feito. Que ótimo, que bom, parabéns. Não é pouco, não, é bom. Se você tivesse me falado antes, eu ia te dar umas 300 páginas, então, mas Não, quer ainda? que isso. Tem coisa que a Você gente quer deixa ainda? para lá. Não, mas é isso mesmo. É 80, 87, 96 folhas. Tem um outro aí, tem uns dois que tem mais folhas, né? Eichmann em Jerusalém, que eu sei que tem mais, porque é uma reportagem. Mas tem vários filmes na internet que dá para assistir e fazer um bom resumo.
tem vários... eu tenho um texto, inclusive, posso até auxiliar para quem tem. Então, eu sei que ele tem 190 folhas. E tem o outro texto de Ariano Suassuna, que também, que em forma de contos, e ele tem mais páginas também, menos de 190. Mas a leitura é muito fácil, dinâmica. Às vezes ele vai só até na metade da página, o livro, porque ele fala sobre um tópico do autor, uma fala do autor é um tópico, então é por isso. Mas, em média, tem isso aí, nessa faixa de 90 páginas. É para não desgastar vocês muito, tá, gente? É só para inserirem vocês no hábito da leitura. Tá? Só para inserirem no hábito da leitura. Ai, poder de si. Isso, vai mesmo, Ingrid. Eu tenho muita fé nisso. Tem que ter esse poder de síntese. E aí chama o grupo para fazer isso daí. Porque isso aí dá um artigo, 20 e tantas folhas dá um artigo, tá, Nicole? Ou Esther. Aliás, é o Nicole. Não, é Ingrid. A Esther tá pegando seu pé, brincando. Tâmesis. Não, pensei não, tá, Nicole? Ok. Beleza, gente? O mais importante, leitura. Talvez a gente vai ter que antecipar aí uma semana isso daí, então já vai fazendo a leitura. Beleza, então, gente? 24 minutos acaba a nossa aula. É 22h10, o tempo vai acabar aqui no Meet. Vou fazer chamada, então, tá bom? Qualquer coisa vocês podem perguntar no privado, tá? Qualquer coisa aí, pode me chamar. Às vezes eu estou dando aula, não dá para responder na hora. Eu não dou aula só aqui, na instituição, e em outra também. Então, às vezes a gente tem outras atividades, mas eu sempre respondo. Pode ficar despreocupado. Tá ok? Passou mesmo, né, Esther? Esther, seu nome é Estrela. Estrela da Manhã. E, não é? Viu? Uhum. Adjair, Alessandro. Presente, professor. Coloquei Alessandro, Ana Flávia. Presente. Adriele, Carol. Presente. Cláudio, Danilo, Eduardo. Só um instante. Presente. Todo mundo que está aqui agora já está nos grupos. Se não tiver, tem que me falar, tá bom? Elcival, Esther. Presente. Evelyn, Fernanda Patrícia, Fernanda Silva. Presente, professor. Fernando Amorim, Fernando Castro. A Fernanda está em festa. Gabriel. Presente. Gisele, Rainer. Heloísa. Presente. Rainer ou Reiner? Rainer. Rainer mesmo, né? Heloísa, Jean, Jordane, Joyce, Kátia, Catiele. Presente, professor. Kátia. Kelly. Anotei. Kelly, Julie, Larissa, Lauane, Lorena. Presente. Luana, Lucas, Luan, Marcos Albuquerque, Maria Eduarda, Milena, Nalisson, Presente, Nicole Reis, Pablo, Pedro Henrique, Priscila, Sabrina Lima, Silvio, Suzana. Presente, professor. Tá anotado. Camices, Thalita, Valdim, Vinícius, Presente. e Ingrid. Vinícius. Presente. Anotei aqui. Todos aqui? Milena, anotei, Milena. Todos aqui presente? Então, beleza, tá, gente? Todos, deixa eu ver aqui. Todos estão no grupo aqui. Não pode ficar ninguém sem fora. Se ficar... Todos, né? Presente.
Então tá joia. Beleza, então. Wellington, não coloquei o Wellington, tá? Então vamos parar por aqui hoje, né? Então tá. Boa noite, então, para todos, ok? Estou interrompendo a gravação.